Vamos falar de saúde, André Luiz. Ele já está conosco aqui, Dr. Moreno Malheiros, vai conversar aqui conosco mais uma vez no programa, médico ortopedista. E o tema de hoje, lesões na prática esportiva. Hoje cedo, Dr. Moreno, eu li uma matéria aqui e comentava com o André Luiz. Eu fiz, doutor Moreno hoje vai falar pra gente que foi exatamente de uma lesão muito grave de uma pessoa que estava na academia e no momento que foi colocar o peso, lá, a carga de 150 quilos, foi descansar sobre o aparelho, sentou no aparelho e tudo aquilo, toda aquela carga desabou sobre os seus ombros, afetando sua coluna e hoje apresenta aí 1% de possibilidade de voltar a andar. Isso traz pra gente um alerta muito grande sobre várias lesões que podem ocorrer na prática esportiva e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no programa. Bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí. André Luiz, assunto pra gente tocar aqui hoje no programa, eu acredito que vai ter muitas participações, inclusive o pessoal já pode mandar aí pelo nosso WhatsApp, né? O 759-8702-6090. Esse é o nosso telefone para você tirar a sua dúvida e participar. Doutor Moreno, lesões como essas, né? E essa grave que eu citei aqui no fato coluna, mas a gente trazendo para o lado o joelho e outras lesões e ligamentos também. É um risco muito grande o sobrepeso, colocar excesso de carga ali além do limite, sem consultar um profissional adequado no momento da atividade física? Sim, isso é um risco muito grande porque existem algumas atividades esportivas que necessitam de um preparo prévio para a gente conseguir iniciar, né? Principalmente alguns esportes que são muito negligenciados, igual o futebol. Futebol é muito importante a gente estar bem preparado para iniciar uma atividade que é uma atividade... Não só isso, a nossa musculatura já tem que estar um pouco preparada. Por isso que é muito arriscado aquele jogador de final de semana. Que não prepara uma musculatura e joga só no final de semana. E esse tipo de praticante ele é muito comum ter lesões em relação a isso. Ô doutor Moreno, um assunto que nós discutimos aqui no programa, no momento do esporte, a falta, né, que o jogador do Fluminense, né, ele fez no Luciano Sanches, né, pela Libertadores da América, do Argentino Júnior. Não sei se o acompanhou a lesão, né? O que passava ali pra gente, várias impressões, a inicial que tinha quebrado a perna, depois chegou à conclusão que não foi a perna, foi o joelho e tal. Como é que você viu aquela situação, né? E os diagnósticos que chegaram depois, né? Você sabe que alguém já disse que de médico e louco todo mundo tem um pouco, aí cada um faz um comentário, outro não joga mais, outros vai ser 18 meses, outros 1 ano e tal. Como é que você viu aquela lesão? Aquela lesão foi uma lesão de joelho, André. Uma lesão muito grave que a gente chama de luxação de joelho, né? Certo. Quando a articulação de joelho tem vários ligamentos, tem o fêmur, onde ele se liga com a tíbia. Então, existe uma desarticulação completa de um osso com o outro. Então, o joelho dele saiu totalmente de lugar. É uma luxação de joelho, a gente considera uma lesão multiligamentar. Aquela lesão foi uma lesão muito grave, porque você vê o joelho dele, ele dobra totalmente para trás, a gente fala para posterolateral, né? Ele foi para trás e pro lado assim. Então, a lesão ligamentar dele ali foi gravíssima. Provavelmente ali ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Nossa. Os principais ali, pelo aquele mecanismo de trauma, né, foi o canto posterolateral que a gente chama e o ligamento cruzado posterior. Mas devido à magnitude, o joelho dele dobrou tanto para trás que eu acho que ele rompeu todos os ligamentos do joelho. Ali só intervenção cirúrgica, no caso? Sim, né? Ali é um caso muito grave, não é um caso comum no esporte, é mais comum em acidentes que a gente chama de acidentes de alta energia, acidentes de carro, acidentes de trânsito, acidentes de moto, pessoas que caem de uma altura muito, muito grande, né? Acidentes industriais, então é muito difícil a gente ver assim no esporte, principalmente futebol, mas às vezes acontece, né? É uma lesão que tem em média assim 1% de chance de acontecer. Então é mais raro, mas às vezes acontece. Então, sim, pode falar. Nesses casos a gente tem que até descartar uma lesão neurovascular, que existe uma chance muito grande de lesão de nervo, de artéria, com risco até de amputação da perna.
Ele correu esse risco, né? Correu um risco muito grave, é uma lesão que tem uma chance alta de uma lesão neurovascular. E como, na minha opinião, ele rompeu todos os ligamentos, claro que a gente tem que avaliar pessoalmente, eu não vi o caso pessoalmente, mas devido o joelho dele, pra mim, ele entortou tanto que eu acredito que ele rompeu todos os ligamentos do joelho. E há uma chance muito grande também dele ter rompido um nervo, que a gente chama de nervo fibular, que ele faz a dorsiflexão do tornozelo, esse movimento do tornozelo assim para cima. Então esses pacientes, geralmente, eles perdem esse movimento também. Então é uma lesão muito grave. Ele tem uma chance de... Claro que na medicina não é 100%, mas ele tem uma chance de voltar a jogar bola de novo, mas é uma chance, na minha opinião, que mínimo, é baixa. Chances remotas, né? Pequenas. Ô, doutor Moreno, agora, pelo menos a gente pode julgar pelas imagens, né? Então a impressão, né, Patrícia, que quando o Marcelo... Marcelo é um jogador que a gente já conhece, jogador brasileiro e tal, tem experiência internacional... Tudo indica que ele não fez por querer, mas sem querer também é falta. Eu falei aqui. Então, quando ele pisa, ele parece que pisa na canela, né? Do jogador. Por que não quebra? Aí eu pensei inicialmente que tinha quebrado a canela. Por que não quebra a canela? Foi um impacto que foi... Causou essa rotação, canela, né? E o impacto foi todo no joelho. A gente fala que a energia do trauma ela tem que dissipar em algum lugar, né? Se ele tivesse quebrado no meio da canela ali, na minha opinião, para ele ia ser melhor. Porque essas lesões multiligamentares de joelho são muito graves. Então a energia do trauma, como ele pisou na canela ali, o jeito que aconteceu o trauma, se o jogador estivesse com o joelho um pouquinho dobrado, não ia acontecer aquilo tudo, mas pegou bem na extensão total do joelho. Isso fez com que toda a energia fosse dissipada nos ligamentos e romperam os ligamentos. Só de lembrar a imagem aqui, vai narrando. Dá uma friagem na coluna. Totalmente. No caso, existe essa possibilidade ainda que mínima de ele retornar novamente a jogar o futebol, mas o tempo para essa recuperação, se caso ele conseguir voltar, seria muito, muito tempo de tratamento, reabilitação? O tratamento é um tratamento cirúrgico, né? Aquele caso ali é um caso que você olha e já fala assim, é cirúrgico. A gente tem que fazer a reconstrução dos ligamentos, todos os ligamentos do joelho dele, ou daqueles que foram lesados. Eu acho que lesaram todos, né? Então, o tempo de recuperação, a média é de 1 ano. A gente faz a cirurgia, então assim, para esses ligamentos eles cicatrizarem é em torno de 1 ano, com fisioterapia, tudo isso. Mas o retorno, em média, é isso aí, de 1 ano. Se ele conseguir voltar, vai ser esse o tempo. Inclusive, não sei se você viu, Moreno, nas fotos, tem umas fotos que aparecem com 20 pinos e tal, né, mostrando lá que foi colocado. A cirurgia é desse tipo mesmo que ele é realizada? Sim, eu vi essa foto, eu não sei se a foto é realmente do jogador, mas ali foram reconstruir todos os ligamentos, mas não são 20 pinos, eu acho que eles... É porque essa radiografia tem a radiografia em AP e perfil, mas é o mesmo joelho. Certo. Então você tem que contar só em uma das radiografias, eu acho que eles contaram nas 2 radiografias e por isso esse exagero de parafusos aí. Me diz uma coisa, você disse que normalmente essa lesão acontece em graves acidentes e tal. No dia a dia, talvez não nessa monta, mas contusões, traumas mais fortes na região do joelho, eles podem acontecer no dia a dia, no nosso trabalho comum? Ou somente em esportes de impacto mais... É uma lesão grave como essa aí, geralmente, ou vai ser em pacientes nesses acidentes de alta energia que eu falei, ou pacientes com lesão esportiva, que a gente considera uma mais baixa energia, e tem um tipo de paciente também, que são os pacientes obesos, que o joelho pode sair totalmente do lugar, que a gente considera uma lesão de ultra baixa energia. Por que nos obesos? Porque apesar que eu não tenho mais me preocupar muito com isso não, né, Patrícia? Agora sim. Vocês estão de parabéns falar nisso, tá? Eu e Patrícia não estou preocupado mais com isso não. Mas nos obesos, a nossa musculatura ajuda na estabilização do nosso joelho também. Então, na população mais obesa, essa musculatura não tem uma boa função. Então pode acontecer nesse tipo de paciente uma luxação do joelho, que a gente chama de ultra baixa energia. Nesse caso aí do jogador, especificamente no boleiro, que pratica no final de semana,
ele corre também um risco de uma lesão como essa, se não houver preparação. A gente está falando de um jogador que semanalmente tem uma agenda ali, né, intensa de exercício, treinamento, acompanhamento, de tudo que é feito para suportar, né, a rotina que tem dos jogos. Imagina só um boleiro que só vai lá e praticamente faz um aquecimento básico e entra em campo para jogar o babinha dele. Qual seria a orientação para essa pessoa? Sempre realizar uma musculação, né, que é fortalecer bastante a musculatura ao redor do joelho, porque essa musculatura ela é muito importante para estabilidade articular também, e esse negócio de ficar só no baba de final de semana é muito arriscado. Ali foi um trauma de contato, né, mas as lesões geralmente podem ocorrer até com a pessoa sozinha. A pessoa vai fazer um drible, torce o joelho e rompe o ligamento. Claro que é mais raro acontecer uma lesão multiligamentar. O mais comum é cruzado anterior, o ligamento cruzado anterior. Mas se você não tiver um bom preparo, esse risco é muito grande. André? Abriu. Por que as lesões nos atletas, principalmente na turma do futebol, é mais relacionada a joelho? Né? As lesões ligamentares. Ou a impressão minha? É um pouco de impressão. Geralmente, as lesões ligamentares elas são mais até por entorse de tornozelo. Acontece que o paciente, as lesões cirúrgicas são mais na região do joelho, no futebol, entendeu? Então, as lesões, geralmente tem mais lesão muscular, mais entorse de tornozelo. Só que quando a gente vai falar em casos cirúrgicos, geralmente é o menisco que rompe ou o ligamento, e aí mais indicações de cirurgia para isso. Então, são mais graves, né? Aí o atleta afastado por mais ou menos um ano em relação ao cruzado anterior. E o entorse de tornozelo, ele já dá para tratar mais de forma conservadora, que é sem cirurgia, e ter um retorno mais rápido ao esporte também. Eu observo, viu, Patrícia, quando a gente fazia cobertura de futebol, quando um jogador ele é atendido em campo, vai lá, joga aquela águazinha em cima, que a galera chama até água benta e tal, joga o spray, mas às vezes o atleta é substituído. E quando ele é substituído, imediatamente o médico manda que aplique gelo no local. É uma das coisas mais importantes, né? O gelo, não sei se você já viu, André, quando a gente tem um entorse de tornozelo ou de joelho, nosso joelho, ele incha na hora. Ele incha na hora. E aí, o gelo, ele faz uma vasoconstricção e ele produz também mediadores anti-inflamatórios. Então, bateu, torceu, a coisa mais importante é na primeira meia hora, primeiros 20 minutos, colocar gelo para que evite um pouco isso. Entendeu? É o primeiro remédio. É o primeiro remédio. Eu costumo até dar um exemplo para os pacientes, esse exemplo que você falou aí. Quando o jogador igual o Neymar torce ali, o que é a primeira coisa que faz? Enrola aquele plástico com gelo e deixa o jogador lá descansando antes de qualquer diagnóstico. Lembrando, entendeu? Que o gelo não é em contato direto com a pele, tem que ter uma proteção. Isso é muito importante também, Patrícia, porque o gelo queima, né? Então tem que ter uma proteção, ou um plástico grosso, ou um pano, ou aquelas bolsas especiais, porque pode queimar. Eu já vi acontecer uma queimadura grave no paciente na coxa e evoluiu depois com osteomielite, é uma tragédia isso. O gelo ele anestesia e depois queima. Outra coisa também importante é o tempo. A gente não pode deixar aquilo ali muito tempo. É de 15 a 20 minutos, depois de 2 horas aquilo. Então tem gente que tem um entorse e vai e deixa o gelo lá 1 hora. Isso também pode ocasionar queimaduras. Outra coisa também que a gente observa em relação ao gelo, sempre o dia após o jogo, os jogadores ficam numa espécie de não é uma espécie de um tanque, né, com água e gelo dentro, mesmo que o jogador não esteja contundido. Essa banheira de gelo já não é para lesões, né? Isso aí é mais para um recuperação muscular, mais para a parte física do jogador e não em relação a lesões, não. Isso aí são imersão em gelo, que a gente fala que é a banheira de gelo, que os jogadores fazem muito hoje em dia, lutadores de MMA fazem também, mas é para uma recuperação mais da parte muscular, articular, mas não uma lesão em si, não. Normalmente, quando o clube não é grande, né, financeiramente falando, eles utilizam aqueles tanques, né? Ele é azul, né? De tonel azul. Os caras entram lá. O importante é o gelo. Joga o gelo. O importante é o gelo e a água, né? Não precisa o paciente comprar uma bolsa especial. O gelo é uma coisa que você pode se adaptar, né? Pode adaptar. Coloca o gelo mesmo. Num tecido, num paninho. Eu costumo pedir o paciente para colocar o gelo, água num saco plástico e colocar para congelar em cima de uma garrafa de 2 litros, que ele já vai fazer aquele formato.
depois bota um pano e coloca na região do joelho. Mas vem cá, Moreno, tem um tempo específico para se aplicar o gelo? É de 15 a 20 minutos. Não, vamos supor, teve uma contusão. Ele imediatamente tem que colocar o gelo, ou ele pode colocar o gelo, sei lá, depois de 2, 3, 4 horas após o ideal aquela lesão. É que seja imediatamente. Só que o gelo ele vai ter benefício também depois. Pode ter também. Sim. É positivo. E sobre a utilização dos aerosols, né? Dos sprayzinhos lá, de repente, cara, que alivia tá quase morrendo, né, Patrícia? Bota o spray, sai, beleza. Qual indicação sobre isso? Tive uma lesão, tô sentindo uma dor nesse joelho, um inchaço, e utiliza esses sprays. É indicado? Sim, é indicado, né? Esses sprays, eles têm uma pouca absorção diferente do que você tomar um anti-inflamatório, que a absorção é muito maior, mas há uma absorção local ali, eles são indicados sim, são ótimos, mas o principal é o gelo. O principal é o gelo, utilização do gelo. Tem mais alguma pergunta aí, André? 8h22 agora mudou, 8h23. Lembrando que o nosso telefone para você enviar sua pergunta, sua participação é o 759-8702-6090. Tendo participação aí, André, é só avisar aqui pra gente. Doutor Moreno, muita gente já na curiosidade relacionada a atendimento, né? Hoje, onde Clínica Vida é o caminho certo, quais são os dias de atendimento, telefone de contato pra gente estar passando aqui para essas pessoas? Eu atendo na Clínica Vida todas as segundas-feiras. Todas as segundas, pela manhã, pela tarde também, no turno da tarde. Pronto, então é só manter contato. Tem também o WhatsApp da Clínica Vida, a gente vai estar passando ao longo do programa. Tem também as redes sociais que pode seguir lá. André, tem mais alguma pergunta, André? Não. Já passou o endereço, já passou aqui os contatos. Isso, e é importante sobre essa questão aí do contato, as informações, e os ouvintes sempre interagindo aqui com a gente, parabenizando as respostas, né, trazidas aí pelo Dr. Moreno. Mas teve aqui uma senhora perguntou sobre... Eu vou fazer um resumo, né, já que o texto dela é um pouco grande. Mais ou menos assim, não sei... Porque Moreno não anda de ônibus, né? Não anda mais de ônibus. Quando ela é novo, né? Não anda mais de ônibus. Mas normalmente no ônibus tem, às vezes, aqueles caras que vendem alguma coisa. E tem uns que vendem um remédio, eu não posso dizer aqui o nome para não fazer propaganda, né? Canela de idoso, você já sabe o que é. Esses remédios, ele realmente funcionam. Eu não fiz a propaganda do cara, nem poder me processar depois, viu, Patrícia? Esse remédio realmente tem alguma eficácia? Existe sim, existe uma eficácia sim, né? São ervas fitoterápicas. O melhor, mais importante ainda é que não tem nenhum efeito contralateral, ou nenhum efeito mais grave. Então, assim, existe sim uma boa eficácia nessas medicações fitoterápicas. Mas, como eu falei, o importante, a absorção é muito pouca, não é também um milagre igual esses vendedores vendem, né? O pessoal, eles vendem até a cura da artrose com esses medicamentos aí, não é bem assim. A absorção é muito baixa, mas tem um efeito benéfico sim. Tem aqui a pergunta uma observação, né, da Valdete. Bom dia, eu coloco gelo no rosto para desmanchar espinha, né? Espinha. Aí eu não entendo, André. Teria que ser um dermatologista. Técnicas de beleza, preparação de pele antes da make. Eu até posso falar um pouquinho, arriscar nessa questão. As mulheres utilizam, as mulheres utilizam, inclusive, para fechar mais os poros depois da limpeza, para segurar mais tempo a maquiagem, para permanência da maquiagem na pele. Isso a gente faz com água gelada, não precisa ser especificamente gelo. Já tô dando dica aqui pra mulherada, né? Ela falou do assunto aí, mas é isso. Mais alguma informação, André? Não, só essa colocação, observação do ouvinte mesmo, sobre a questão das lesões mais comuns do joelho. Doutor Moreno já falou? Não, já falei outras vezes aqui, né? Geralmente... Não, tem um ouvinte que está pedindo aqui, o Carlos, está pedindo para o senhor repetir, falar sobre essas principais lesões no joelho. As lesões mais comuns no esporte do joelho são lesões de menisco, né? Lesões de menisco e lesão do ligamento cruzado anterior. Existem também as lesões de cartilagem, fraturas, mas o mais comum é a lesão meniscal e a lesão do ligamento cruzado anterior. E tem também os entorses, né? Não é sempre que a gente vai ter um entorse de joelho que vai ser uma lesão completa de algum ligamento. Pode ser um entorse que a gente chama grau 1, que é o estiramento do ligamento. Nesses casos, o tratamento geralmente é sem cirurgia. Então, às vezes a gente fala também que lesões cirúrgicas, mas existem também os entorses de menor magnitude que são tratados com gelo e fisioterapia, geralmente, sem necessidade de indicação cirúrgica. Eu me recordo, acho que Moreno, não sei se Moreno já era nascido nessa época. Viu o Zico jogar, Moreno? Vi, sim. Pronto, viu o Zico jogar.
Mas já vi o Zico já na fase mais... Foi. Depois da contusão. Né? Tem uma coisa, até um detalhe interessante, que no último congresso de cirurgia do joelho, Sim. o Zico estava lá. E ele deu o depoimento dele. Na Copa de 82, ele jogou a Copa com o ligamento cruzado anterior rompido. De 82 ou 86? Eu acho que foi 82, não tenho certeza. Acho que foi 86. É? Mas ele jogou com o ligamento cruzado anterior rompido. Ele treinava, tinha os entorses, o joelho inchava, aí ficava gelo, às vezes infiltrações, pra ele poder jogar sem... Porque 82 ele ainda tava novo, né? Mas ele tava mais novo. Porque Zico teve uma contusão no joelho, eu me lembro. Eu era garoto, mas eu me lembro. Um jogador do Bangu pegou, parece que foi ligamento cruzado, né? Pegou ele de frente. E ali, pra gente que era torcedor do Flamengo, foi desesperador. O Zico tava voltando da Europa, jogava lá na Udinese da Itália, tava retornando pro Brasil. E pouco tempo aconteceu essa lesão. E muitos especialistas, na época não tinha o avanço de hoje, né? Então, muita gente, muitos médicos na época questionavam se Zico ia ter a possibilidade de retornar e jogar em alto nível como ele jogava e tal. E o Zico conseguiu jogar, mas jogava com dores. Isso, ele tinha entorses de repetição no treino. Existem alguns pacientes, André, que por uma boa função da musculatura, ele consegue exercer uma boa estabilidade do joelho mesmo sem o ligamento. Mas ali não foi isso. Ele tinha os entorses, o joelho dele torcia, ele colocava gelo. Ali foi muito na raça dele. Ele foi um jogador. Isso foi muita coragem, né, da equipe médica. Isso pode ser ainda mais prejudicial? Pode. Hoje o Zico é um cara que ele tem algumas artroses, né? Foram várias lesões no decorrer do tempo. Ele deambula. Tem lesão no quadril, né? Ele deambula com alguma dificuldade, a gente vê ele andando, ele manca bastante por causa dessas artroses que ele tem uma deformidade do joelho por causa dessas lesões, múltiplas lesões e forçando jogar com lesões. Então ele foi muito na raça. Ali foi uma coisa que a gente não provavelmente não vai ver, né? Jogador habilidoso era caçado e até pelas cobranças. Zico, Patrícia, ele era especialista de cobrança de falta. Então, quando ele girava, né, o corpo para bater, aquilo ali foi lesionando o quadril também. Ele tem uma prótese quadril hoje. Tem uma lesão no quadril. Tinha prótese nos dois quadris. Ele já operou e tal. Doutor Moreno, tem aqui uma pergunta de um ouvinte que quer te fazer. Deixa eu botar aqui no ar. Bom dia, Patrícia. Bom dia, André. Bom dia, Mestre. Bom dia, Lagoinhas. André, eu esqueci aqui, que eu estava fazendo serviço, o nome do doutor aí. Doutor Moreno. Sabia ele aí, André, se eu já tomei 2 vezes a Rax, né, fazendo cirurgia, e no lugar da Rax criou um hematoma. E hoje eu tô com um esporão no pé esquerdo. Se tem alguma coisa a ver com anestesia, ou se esporão é questão de problema na coluna. Um abraço aí, uma excelente semana para todos nós. Pronto, doutor Moreno. Não tem nada a ver, né? O esporão do calcânio, ele não tem nenhuma possibilidade dele ter ocorrido por causa desse problema na coluna. O que ele pode estar tendo é o ciático, que é uma dor que também pode dar no pé e pode ser decorrente da coluna, mas não por causa da anestesia. Isso é um mito, André. Muita grávida, ela tem... É engraçado isso, que ela tem essa visão. Doutor, eu tomei uma hack há muito tempo atrás e agora minha coluna teve uma hérnia. Só que o acesso para a hack chegar... Hack é anestesia, né? O acesso para a gente fazer essa anestesia, ele não chega perto dos discos. Ele vem por trás, o disco fica na frente, entendeu? O disco vem aqui, a parte que a agulha chega é aqui. Então, é uma dor que muita gente fala, mas não tem relação. Esse é um mito que realmente tem. É outra causa. A pessoa realmente tem dor, mas é uma hérnia de disco que não foi ocasionada pela hack anestesia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, bom dia. Tomei uma paulada, disse aqui o ouvinte, na coxa de um elemento há 8 dias atrás e ainda dói. Pode ter quebrado um osso na frente da coxa. Carlos da Praça Kennedy. Na região da coxa aqui, se quebrar o fêmur, né? Então, se quebrou o fêmur, ele não tá nem conseguindo andar. Então, assim, pode ter ocorrido uma lesão muscular, né? Que, a depender da pancada que foi aí, pode ser uma lesão muscular até grau 3, demora um pouquinho para passar aí, geralmente o tratamento é com fisioterapia, mas precisa de uma avaliação, né? Porque
na frente do joelho, que é mais para baixo, a gente tem a patela, que é mais superficial, mas também ele não estaria conseguindo esticar o joelho se a lesão for completa. Então, precisa de uma avaliação, mas a maior possibilidade é de uma lesão muscular. Olha, tá aqui o Léo, gostei da entrevista, vai servir para mim que tenho 64 anos e estou gravando, né? Beleza, valeu. Um abraço aí, Léo, obrigado pelo carinho da audiência. Doutor Moreno, algo que nós não te perguntamos, você gostaria de acrescentar em relação a essas lesões que podem, no joelho, né? Que pode acontecer, não só no esporte, mas pode acontecer no dia a dia, né? Como eu bato aqui, parece engraçado, mas eu bato sempre na mesma tecla, né? É o fortalecimento muscular, André. A gente tem uma boa alimentação, exercício físico, isso é muito importante para que a gente evite as lesões no dia a dia até. Então a gente com a musculatura bem preparada, você vai descer um meio fio e tem um entorse, um falseio, sua musculatura ela vai ter um tempo de resposta muito mais rápido para que você não tenha uma lesão ligamentar. Então a nossa musculatura bem preparada é o mais importante para a gente poder evitar lesões, entendeu? Então é muito importante isso. Eu vou sempre bater nessa tecla aqui, uma boa alimentação e exercício físico é sempre o caminho, tá? Apesar das lesões, né? Assim, doutor, eu passei a falar, mas eu vou jogar bola pra quê? Que meu amigo que joga rompeu o ligamento, o outro machucou. Só que se a gente for ver os pacientes no tempo com 70 anos de idade, 80 anos de idade, aqueles que fizeram esporte durante sua vida toda, mesmo com lesões, eles vão estar muito melhores do que aqueles que não fizeram, entendeu? E até a recuperação é mais rápida. A recuperação é mais rápida. Muito bem. Bom, 8h33, agradecer ao doutor Moreno, reforçar mais uma vez toda segunda-feira, agenda aberta para você procurar a Clínica Vida, fazer o seu atendimento, sua avaliação, não ficar aí com dor em casa, né, com muita gente aqui sinalizando como posso resolver, passa pela avaliação de um profissional para que possa, de fato, fechar um diagnóstico, fazer o tratamento adequado, não é isso, André? Isso. E é isso, indicação, doutor Moreno, muito obrigada. Procurar quem entende, né? Procurar quem entende, muito obrigada aqui pela visita, pela participação. Agradeço. Sempre bom estar aqui, né? Vocês são espetaculares. Parabéns mais uma vez aí pela mudança aí do estilo de vida. Rapaz. Mudamos. Muito bom vir aqui. Eu agradeço sempre.